Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Convido vocês, minha gente, a acompanhar mais um capítulo da novela mexicana, que é A Minha Vida, minha gente. E é com grande alegria que comunico a vocês que vamos retomar as obras dessa casinha, minha gente. Vamos começar pelo muro, para poder dar seguimento nas outras coisas e tudo mais, né? Muitas coisas que a gente planeja fazer por aqui, então vem acompanhar. Bom, queridos e queridas, como eu falei pra vocês, a gente tem que ir fazendo as coisas aos poucos. Então vamos fazer aqui primeiramente esse paredão aqui de muro. Nós pretendemos fazer um L de muro aqui, né, menina? Então já foi tirada toda a cerca daqui, ó, né? Tirou a cerca que tava aqui, dividindo o nosso quintal, nosso terreno do vizinho, né, minha Então, gente? Tiramos toda a cerca aqui, menina, ó. Aí é isso, vai fazer aqui o muro daqui, todinho nesse paredão, descendo até lá. Tem essa árvore aqui que acho que vai ter que podar, né, menina? Fazer uma poda nela aqui pra poder subir as paredes aqui e tudo mais. Mas isso é depois, né, minha gente? Agora, por enquanto, já está iniciando aqui, tirando a cerca, né? Os pau aqui. Gente, tem alguns negócios de banana aqui, porque onde a gente vai, a gente encontra mudas de banana, um bocado de coisa, assim. A gente traz pra cá pra poder plantar no nosso terreno. Fiz uma pausa pra poder levar as crianças no ponto de ônibus, porque, menina, é tanta coisa pra poder fazer. Aí trouxe as queridas aqui no ponto de ônibus. Tinha uma cabeça de vaca bem aqui, gente, em cima dessa pedra. De vez em quando aparecem umas coisas aqui, sabe assim, nessa pedra a gente senta aqui esperando aí, tinha uma cabeça de vaca. Voltei pra casa, aí foi o tempo do material chegar, chegou tábua, ferro, né, as treliças aí. Vamos à saga, menina, dos materiais de construção, mulher, que eu vou falar pra vocês. A gente comprou aqui treliça, essas tábuas aí também, não sei se vai faltar mais tábua, porque já tinha um bocado que a gente tirou da caixa d'água, cimento, compramos por enquanto 20 sacos de cimento desse daí, né. O que vai estar utilizando aqui por enquanto, minha gente, é cimento, treliça, né, areia, brita, e essas tábuas também, né? Aí já começou aqui a abrir a vala aí, ó, esse negócio aí, minha gente, pra poder tá fazendo o concreto aqui, fazer o alicerce e tudo mais, meu povo. Então, é isso. Aí depois vai tirar esse pau daí também, ó, pra poder coisar, né? Porque tem que tirar pra poder fazer aqui, tirar toda a cerca, menina de Deus. Então, primeiramente, chegou esses materiais aí, tá bom, queridos e queridas? Aí logo em seguida já foi chegando, porque eu comprei em loja diferente, né, gente? Porque tem que estar pesquisando, né, menina? Onde tá mais em conta e tal, tal, tal. Aí chegou essa areia aí, ó, que é areia grossa, lavada, né? Aí já iniciou aqui fazendo a concretagem, né? Colocando concreto e tudo mais, enchendo a vala aí e colocando as treliças no lugar e tudo mais. E aí chegou a primeira caçamba de areia, que é a areia grossa, né, minha gente? Que também usa no concreto. E faltava agora a brita e também a outra areia, que é a areia branca, menina. Aí demorou um pouquinho, aí logo o rapaz já trouxe o restante, né, que foi essa brita aí, e também a outra areia branca ali. Então, virou 3 montes aqui de negócio que eu pedi pra despejar no lote aqui, tá bom, queridos e queridas? Bem no final, pra ficar mais perto. Tava muito incomodada com isso daqui, minha gente, porque tava uma bagulheira dentro desse quartinho, que a gente guarda muita coisa aí dentro, tinha saco, tinha caixas, tinha um monte de trenieira, coisas que realmente era lixo, né, e que não dava pra aproveitar mais. Tava tudo guardado dentro desse quartinho aqui. É um quartinho super pequeno, um quartinho 2x2. Esse quartinho aqui é tipo uma base, né, pra caixa d'água que fica aqui em cima, que a gente abastece ela com a água do pipa, né, que tipo assim, a caixa de 10 mil litros fica lá no lote, lá em cima. Aí a gente pega, joga da caixa de 10 mil litros pra essa caixa de 1000 litros que fica em cima dessa base. Então é um quartinho pequenininho que a gente agora acaba guardando bagulheiras aqui dentro, menino, mesmo de coiseira. Então esse daqui virou o quarto da bagunça. Resolvi organizar e destralhar tudo. Foi difícil até pra mim entrar aqui agora, porque eu tinha tirado tudo pra fora, a maioria das coisas, né, pra poder estar organizando. Inicialmente, quando eu começo a arrumar as coisas, menina, eu fico um pouco perdida, porque eu não sei por onde começar. Sabe, minha gente? É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu vou falar pra vocês, que, sinceramente, se eu pudesse, eu rebolava isso aqui tudo no meio do mato e tacava fogo. Porque, tipo assim, o antes que é apegado a muitas coiseiras, né, minha gente? Assim, quanto menos, pra mim, melhor. Mas realmente tem coisas aqui que são úteis e que a gente precisa, né? Porque como a gente tá em obras e tudo mais, a gente precisa de várias coisinhas que tem aqui. Tipo, prego, ferro, ferramentas que estão aí dentro desse quartinho. Então, eu fui fazendo o separamento aqui, a divisão dos bens, né? O que vai ser lascado e rebolado no meio do mato e o que vai ser utilizado aqui. Eu fui colocando tudo dentro das caixas, só que de uma maneira bem organizada agora. Tem várias coisas aqui também que eu tirei da área e coloquei tudo aqui para poder estar organizando tudo dentro do quartinho aqui. E vocês vão ver como vai ficar ótimo o espaço dentro desse quartinho, sendo um quartinho 2x2. Vocês vão ver que cabe bastante coisa que eu tirei de lá da área e trouxe para cá. Vai ficar muito bem organizado, porque vocês sabem que a mão da mulher, minha filha, a mulher tem uma mão mágica para poder fazer a organização acontecer em um ambiente. E com certeza o Anderson não conseguiria, assim como qualquer outro homem, né, gente? Talvez consegue, né? Mas não é tão igual às mulheres. Nunca que eles vão conseguir fazer uma organização tão bem assim quanto nós mulheres fazemos, né? Porque a gente tem paciência, tem tudo, então a gente tem, assim, um jeitinho, né, de fazer as coisas e tudo mais. Então fica muito mais organizado. Primeiramente eu peguei os tambores, né, que esses tambores aí, eles estavam na área, menina. Então, tava caixas, tinha tambores, tinha várias coisinhas que estavam na área também. Eu tirei pra poder
ficar melhor, sabe assim? Porque a área tava muito tumultuada de coiseira também, sabe, minha gente? Porque tá só no contrapiso lá, não colocou cerâmica ainda, falta muita coisa pra gente fazer. Então, tirei tudo de lá pra poder ficar assim um ambiente mais livre, né? Com a sensação melhor assim de limpeza, de organização. E vou colocar tudo aqui dentro desse quartinho. Então, primeiramente, eu fui tirando todas as coisas, né? Jogando pra fora. Essas caixas aí também que tava cheia de trenheira. E fui pegando os tambores pra colocar as caixas em cima, né? Pra ficar mais organizado. Mulher, tava difícil até de eu ficar entrando no quartinho e saindo pra poder pegar as coisas e ir organizando. É um tumulto, uma coiseira, que vocês vão ver a quantidade de lixo que eu vou eliminar daqui. Aqui tem de tudo que você imaginar, mulher. De tudo mesmo que você imaginar. De tambor, de caixa, de casca de ovo, de casca não, caixa de ovo, de coiseira, plástico, até travesseiro velho, tinha tudo aí que eu coloquei tudo dentro desse quartinho aqui. Várias coisas também, menina, que eu trouxe da fazenda, que tava nas caixas também, que eram as coisas do casamento, um bocado de coiseira assim, sabe? Eu resolvi organizar tudo aqui pra ficar melhor. E tinha algumas coisas, gente, que eu precisei descartar realmente, viu? Porque, sinceramente, estava tudo mofado, tava assim, sem condições, né, de ficar, né, com essas coisas aqui. Então, não tinha mais utilidade nenhuma. Então, realmente, eu tive que descartar. Esses travesseiros velho, minha irmã e menina, eu descartei, né, tirei, joguei pra lá. E é melhor usar travesseiro, assim, mais novo, né, que esses aí já deve ter 20 anos, né, esses travesseiros aí. Aí, mulher, quando o Anderson chegar, ele vai ficar surpreso com essa organização aqui, menina. E é até bom organizar também, sabe? Porque sempre acaba juntando bichinho, né? É perigoso vir lacraia, escorpião e até rato, se ficar esse tumulto todo aqui. Aí é muito ruim, né, minha gente? Se entrar rato aqui dentro. E eu detesto, gente, quando rato entra nos ambientes assim, tipo, na fazenda tinha muito rato, muito rato. Principalmente quando a gente mudou pra fazenda, sabe? Que ficava assim, entrando rato, os ratos voavam por cima da cabeça nossa, sabe assim? Parecendo que tava super-heróis, os ratos voando, assim, em cima da cabeça da gente, menina, caindo poeira, caindo terra nos olhos da gente. Eu falava, que isso, gente? Aí eu fiz uma limpeza extrema, né? Colocamos veneno e tudo mais. E aí a gente foi eliminando, eliminando, e os ratos não entravam mais dentro de casa. Mas, menina, eu vou falar pra vocês, no quartinho da ração da fazenda tava lotado de rato. Então, isso é uma coisa que eu tenho pavor, é de rato. Uma casa que eu morei também, sabe, mulher? Eu não sei o que acontecia. Que entrou um rato dentro de casa e ele cavava o concreto, o chão, e entrava. Menina, ele roía o chão e fez buraco no chão. E entrou. Eu falei assim, mas que diacho de rato é esse? Que o dente dele parece que é de ferro. Misericórdia, gente. Então, assim, tenho pavor de rato. Aí eu tô organizando aqui, né, pra poder não entrar nada de bicho, de escorpião, de lacraia, essas coisas tudo. Então, coloquei as caixas, assim, de uma maneira mais suspensa, né, que em cima dos tambores, pra poder deixar mais organizado. Tinha muitas coisas aqui, gente, que são úteis, né, que às vezes a gente procura e tem aí dentro e aí pronto, vai utilizar. Agora, tem muitas coisas que é lixo realmente. Tive que sair um pouco aqui, menina, pra respirar, porque tava muito abafado lá dentro. Aí aqui agora eu já fui pegando essas outras caixas. Gente, essas caixas aí foram as caixas da mudança. Olha a situação que ficou. Porque toda vez que eu empilhava as coisas dentro dessa caixa, dentro do quartinho, elas caíam no chão, embolavam, entendeu? E ficava assim, tudo amarrada, amassada, tá entendendo? Então, não presta mais, não serve. Muitas outras caixas também eu doei, né? Que algumas pessoas pediram essas caixas aí, gente. Eu comprei na Shopee. E o povo viu, danou pedir. Aí eu peguei e fui dividir as caixas, né? Porque eu tava guardando elas assim desmontadas, né? Tudo desmontadinha, porque uma hora a gente precisa, né, gente, das caixas de novo. Mas eu fui doando, outras eu fui colocando aqui, ó, tá vendo? As coisas dentro e acabava caindo e ficando assim, tudo amassada. E então não tem mais utilidade, menina. Então eu fui separando assim daquele lado o que era lixo e desse lado aqui o que eu ia utilizar. É coisa demais. Menina, muita coisa mesmo. Se você estiver escutando algum barulho de inchada, essas coisas assim, raspando, é porque os pedreiros estão trabalhando no muro, né? Então, estão mexendo massa e tudo mais, então esses barulhos é normal ao fundo do vídeo, né, menina? Aí, esses papel aqui, esses plásticos aqui, mulher, é plástico de colchão, de coisa. E tem um plástico aqui que é tipo uma lona que dá pra utilizar. Então, eu vou guardar os outros eu vou descartar, menina. Tem uns vasos ali, algumas coisas também, tem balde, tem um monte de coiseira. Mulher de Deus, vou falar pra vocês, esse negócio não é fácil não, viu? Peguei essa caixa aqui que tava na área também, tava com um bocado de fio dentro, tá vendo? Já tinha eliminado um bocado de coisa, né, minha gente? Já tava quase finalizando aqui a organização desse quartinho. E o restante, menina, eu vou descartar tudinho. Então, só as coisas úteis mesmo. Vocês vão ver no final aqui como vai ficar a organização desse quarto, né? Vai dar até um alívio. Mulher, esse cabelo aí é um cabelo que eu joguei bem, tá vendo? Meu cabelo. Brincadeira, minha gente. Na verdade, deixa eu mostrar pra vocês. Esse cabelo, ele é um cabelo que eu comprei na Shopee. Tipo assim, não tem aquele negócio, que esse cabelo que compra cacheado assim quando ele tá passando pela transição. Aí, tipo, faz um coque e coloca ele. Só que esse daí, gente, é muito sintético, muito feio, horroroso. E esquisito, ficou muito feio mesmo.
em mim, né? E eu não quis. Aí eu vou mostrar pra vocês uma cena aqui muito inusitada do Anderson usando ele. Pelo dia, né, o Anderson chegou aqui em casa, menina, e aí esse cabelo tava lá. Eu falei assim, vou jogar fora. Essa pelanca que não prestou foi bosta nenhuma. Esse cabelo que eu comprei na Shopee não presta, gente. Feio, ficou muito esquisito. Tipo, muito artificial, sintético, dava pra ver de longe que... Sabe que tem uns cabelos que é super real, né, minha gente? Esse daqui eu pensei que era, tipo, não ficar tão parecendo que era de plástico o cabelo. Mas ficou muito esquisito em mim, eu não quis usar de maneira nenhuma. Então eu falei, vou rebolar bem no meio do mato. Aí o Anderson pegou e falou assim, não, dá pra mim. Me dê pra mim. Vou ver como é que eu fico com esse cabelo. Gente, quem que ele ficou parecendo? E nesse homem ficou muito esquisito com esse cabelo também, né? E aí, por isso que eu vou rebolar bem no meio do mato, que é pra ele não ter mais a ideia de ficar usando isso, né? E, pois é, menina, o cabelo não prestou. Um dia eu vou comprar um outro cabelo aí pra poder ver realmente se é, tipo, cabelo real, mesmo bonito assim e tal, né? Que eu já vejo as meninas usando. Então, afropuff, né, gente, que fala esses cabelos aí. Mas esse daí não deu certo, mulher. Então, vai pro lixo. Aí agora eu fui pegando aqui as outras coisas, organizando, né, gente? Olha só, o tanto de lixo que eu já tinha tirado de dentro daí, separado. Então, a metade, gente, era lixo mesmo. Metade era lixo. Muitas coisas, né? Caixa, plástico, isso, aquilo, um monte de coiseira que tava mofado, que tava amassado, tava rasgado, tava sujo, tava isso, tava aquilo. Coisa demais, mulher. Vou falar pra vocês, eu perco até o fôlego. Demorei quase o dia todo pra poder organizar esse negócio aqui. Primeiro eu tirei tudo, né? E coloquei pra fora. E aí, depois de levar as crianças, fazer almoço, levar as crianças no ponto de ônibus e tudo mais, eu voltei pra essa arrumação aqui, mulher. Demorei a tarde todinha finalizando tudo isso daqui, mulher. E também tem a parte da área que eu vou organizar também, que tem algumas madeiras, menina, que tinha até lacraia lá embaixo, né? Então, tem que estar olhando sempre, se não junta escorpião, se não junta lacraia. Porque trem que fica assim, né? Madeira, principalmente madeira, papelão, essas coisas, que fica. Escorpião entra e quer fazer a casinha dele lá embaixo. Lacraia também, né? Então tem que estar olhando direto, menina. E aqui eu fiz essa limpeza, graças a Deus, no quartinho aqui não tinha nada desses bichos assim, peçonhentos, né? Não tinha lacraia, não tinha escorpião. Mas, né, menina? Eu tava com medo de juntar rato aqui. Então, por isso que eu organizei desse jeito e tirei tudo que era lixo aí de dentro. Muitas coisas úteis, como eu falei pra vocês, né, gente? Então, é só coisa que não presta mesmo, que eu tenho certeza que o antes nem vai sentir falta aí, né? Porque de tudo que vocês imaginar, tem aí. Olha o tanto de lixo, gente. Pira nos caipiras, isso aqui tudo é lixo, gente. Tinha algumas coisas, sabe, gente, assim, que poderia reutilizar realmente, mas só que como o quarto é úmido, ele acabou mofando várias coisas, né? Muitas coisas mofaram. Tipo, os travesseiros velho que eu coloquei lá, algumas coisas assim de esse estojo aí mesmo, ele tava completamente mofado. E pra poder limpar é difícil, né, menina? Esse quadro aqui, como é o quadro das meninas que eu comprei na época, que era pra poder fazer aula online, né? Como tava na pandemia. Aí usamos muito esse quadro, menina, usamos demais, né? Esse quadro aí. Então ele é útil. Então eu guardei lá de volta, né, no quartinho. E agora eu fui pegando a lixaiada, menina, pegando tudo pra poder descartar. Eu já tinha feito a organização todinha dentro do quarto, então tava mais aliviada. Aí agora eu só tinha realmente que pegar a lixaiada que tava aqui, né? E arrumar, dar um jeito de tirar daqui. Então eu fui pegando tudo e levando, né, pra outro lugar e fazendo essa limpeza maravilhosa aqui neste local, menina. Então, aos poucos, mulher, a gente vai organizando as coisas, né, devagarzinho. Porque eu vou falar pra vocês, eu demorei pra me poder me acostumar a essa nova rotina. Esses 4 meses que eu tô aqui, ainda não me acostumei direito, mulher. Eu fico, assim, muito lenta pra fazer as coisas, sabe, assim, fico meio perdida ainda. Então, eu demoro pra poder, coisa assim, me acostumar, né, e tudo mais. Então, agora que eu tô pegando o jeito aqui de me acostumar a essa nova rotina, esse novo lugar aqui, minha gente. Então, devagarzinho que a gente vai fazendo as coisas, fazendo limpeza, né? Já conseguimos fazer bastante coisa aqui, graças a Deus. Plantamos bastante coisinha, né? Então, hoje foi que eu vim conseguir fazer essa limpeza nesse quartinho, menina. E ficou ótimo, ficou maravilhoso, né? Assim, ficou maravilhosa essa organização, essa limpeza que eu fiz aqui. Ó, a lixeira sumiu todinha daí, tá vendo? Aí aqui tá o quartinho, menina. Olha só como ficou. Aí só coisas assim realmente que a gente usa. Esses tambores é muito bom pra poder estar colocando água, né? Assim, tudo mais. Como vocês sabem, a gente não tem água encanada aqui da rua, né? E aí esses tambores são úteis. Caixas aí, ó, que tem ferramentas dentro. Várias coisinhas, né? Eu coloquei tudo aí dentro. Ferramentas, prego, tudo. No cantinho aqui da parede, eu coloquei assim, mais, tipo assim, de uma maneira que dê pra pegar rapidamente, precisar de uma ferramenta, de uma coisa dessa daí, uma pá. Eu coloquei tudo aqui, porque tava tudo no outro canto, tava difícil de estar pegando. Então, coloquei nesse lado, né? Pra poder ficar mais fácil. Tipo, quero uma pá, quero um trem. Aí não precisa tirar as caixas tudo de lugar, já fica nesse cantinho.
Então, ficou assim, gente, super organizado, eu gostei bastante. Esse quartinho, menina, a gente ainda vai ter que rebocar ele, né? E o legal também seria colocar umas prateleiras nele e tal, porque vai ser muito útil, vai ser muito legal. As ferramentas, colocar lá dentro, as coisinhas, tudo, né, gente? Então, a gente vai rebocar ele, vai pintar também, colocar umas prateleiras pra ficar bonitinho, organizado. É pequeno, na verdade, né, minha gente? Mas cabe muita coisa, como vocês viram, né? Aqui agora, nessa parte da área, como eu falei pra vocês, eu vou tirar aqui as madeiras, menina, pra poder tá colocando nesse outro lugar aqui. Eu fui virando elas, né, pra não empenar, porque, assim, essas madeiras ficam muito tempo, assim, coisada, né? É do meu irmão, essas madeiras aqui ele tá colocando aqui na área, porque ele não tem espaço pra guardar elas, né? Então, tá aqui na nossa área, aí eu tenho que ficar mudando elas de lugar assim, virando, minha gente, pra elas não empenar. Porque essas madeiras são muito fáceis de empenar. Então, eu vou virando assim, colocando de uma maneira assim, bem retinha, né? Uma em cima da outra, pra fazer peso em cima da outra assim, e não ficar empenando. Aí eu viro, né? E vou ajeitando. Aqui eu fui tirando também a cerâmica, tá vendo? Que sobrou muita cerâmica da obra da casa e vi uma lacraia. Mulher, uma lacraia gigantesca, enorme. E ela sobe na parede, mulher. Meu Deus, eu não pensava que ela subia na parede assim tão alto. Aí eu sinto muito, mas eu eliminei a vida dela, tá? Aí pronto, gente, porque misericórdia, lacraia, gente, enorme, enorme. Aí tinha, de bicho peçonhento que eu encontrei, foi só essa lacraia aí mesmo, né, menina? Porque tava aqui na madeira, tá vendo que ficou muito tempo aqui, essa madeira. Aí eu fui pegando com todo cuidado ali, menina, porque vai que embaixo desses trem tem algum outro bicho, escorpião, uma lacraia, um trem, né? Aí resolvi tirar as cerâmicas todinhas daqui também, mulher, levar lá pro quartinho. Muita cerâmica mesmo, sabe, gente? Só que essa cerâmica aqui, ela não dá certo de colocar aqui na área, sabe por quê? Porque foi muito difícil de encontrar essa cerâmica depois aqui na minha cidade, sabe? Então, assim, não dá pra poder completar a mesma cerâmica da casa com a mesma cerâmica que vai colocar aqui na área. Então, eu vou colocar lá no quartinho e pode ser útil pra colocar, tipo, na lavanderia, né? Na parede da lavanderia. Aí, quando ajeitar, né, direitinho, bonitinho. Mas, por enquanto, eu tô guardando lá. E pra poder fazer alguma coisinha assim, né, gente? Então, sobrou bastante cerâmica dessas aí, só que nenhuma vai dar certo de colocar aqui no chão da área, porque nunca você encontra aqui uma cerâmica igual a outra. Quando você pega, assim, um tanto de cerâmica, e aí você compra, depois quando você vai precisar de novo pra comprar, não encontra do mesmo jeito, sabe? Nunca vem igual. Então, tem que encomendar logo tudo, medir logo tudo que precisa, né, de cerâmica na área, que vai colocar, e comprar a quantidade certinha, porque depois é muito difícil de encontrar, né, a cerâmica do mesmo jeito. E é isso que eu vou fazer depois, menina. Encomendar a cerâmica aqui da área vai ser desse jeito aí, tem que encomendar tudo de uma vez, né? E aí, mulher, eu fui mostrando pro meu irmão, né, como é que eu tava colocando as madeiras aí, ó, tá vendo? Desse jeito, eu tava pensando que algumas já estavam empenadas, mas acho que não tava não, sei lá. Acho que já tava assim, né, já veio assim. Mas eu fui virando elas e colocando lá. Tudo que era coisa que tava aqui nessa parte da garagem, eu fui tirando tudo e organizando lá no quartinho também. Então, esse lado aqui ficou livre, né, minha gente? Só as madeiras que vai ficar aí mesmo. Essas tábuas aí também, né, que são as tábuas que a gente comprou pra poder coisar o muro. Eu já vou ajeitar elas aí no cantinho. E ficou esses dois carrinhos de mão também que eu vou organizar em outro lugar. Pra dar um ar mais de limpeza aqui, né, menina, neste local. Aí, tudo que eu vou arrumando, já vou passando a vassourinha também, porque sempre gruda cisco, essas coisas assim, né? Na madeira ali, vai grudando lixo. Sempre tem sujeira aqui, gente, nessa parte de fora, porque venta bastante, né? Joga pra cá, aí vai acumulando aí. A aranha, menina de Deus, tava tudo subindo nas paredes aí, eu tava derrubando elas. Aí fui coisando, menina, ó, tá vendo? Porque, Deus me livre, né? Lá na fazenda junta muita aranha, muita aranha mesmo. Eu não sei se é o telhado. Aqui não junta tanto assim, mas sempre tem aranha, né, gente, assim, nos lugares. Enfim, olha só como é que fica a sujeira embaixo aqui, ó, deste lugar onde tava as madeiras, porque fica muito tempo parado, né, assim, e só dá pra varrer realmente em volta. Embaixo vai acumulando sujeira, vai acumulando lixo, né. Então, já fui varrendo aqui também pra deixar tudo limpinho, tirando toda a terra, todo cisco, toda a sujeira, folha, essas coisas, e derrubando também as aranhas que estavam ali subindo na parede, querendo fazer teia no telhado, né, as queridas. Eu gostei bastante, sabe, gente, assim, dessa limpeza, mas eu vou falar pra vocês que aqui eu estava realmente fazendo essas coisas aqui, mas a casa lá dentro tava voando borogodó. Então, eu estava adiando, né, as coisas pra poder fazer. Então, o próximo vídeo vai ser faxinão, porque eu vou arrumar a casa, né, limpar, né, gente, porque assim, eu passo pra parte de fora aqui e eu me distraio fazendo as coisas assim, né, menina, porque é tanta coisa pra fazer e eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Aí a casa aqui sempre tem pra poder limpar, lavar louça, lavar roupa.
limpar banheiro, fazer essas coisas tudo, sempre a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. E essas coisas aqui da parte de fora, menina, que é pra poder fazer, limpar a área, mexer com as plantas e tudo mais, eu me distraio muito. Eu fico o dia todo mexendo nessa parte de fora aqui, organizando, limpando, plantando, mexendo com a terra. E aí, menina, acaba esquecendo das coisas que tem que fazer do lado de dentro. Tem dias que realmente só faço almoço e as coisas vai acumulando, vai acumulando. Quando eu vou fazer, menina, tá uma montanha gigantesca de louça pra lavar. Mas limpei aqui, tá vendo como fica bonito, como fica legal, tudo limpinho, né? Agora eu passei pra esse outro lado aqui da área, né, menina? Tinha essas garrafas todas aí, que já foram desocupadas, que a gente pegou água nelas. Então, eu vou pegando tudo, colocando nesse saco de lixo aqui, que é pra quando for buscar água de novo, tá tudo organizadinho, as garrafas aqui já com as tampas, né? Colocando tudo bonitinho dentro do saco. Depois é só pegar e quando for encher novamente, né, tá fácil. Então, aos poucos, a gente vai fazendo as coisas assim, vai observando, né? Vai olhando o que que tem pra fazer, o que que não tem. Aí, vai ajeitando as coisinhas, né, minha gente? Desse jeito, tá vendo? Aí, essa sandália aqui é a sandália que eu ganhei da Deia, né, minha gente? Aí, agora, mulher, eu peguei as outras garrafas que estavam lá, coloquei tudo aqui, tá vendo? Encheu o saco de tantas garrafas. Aí, tirei, guardei pra poder, quando a gente for buscar, tá facinho. Agora, eu venho aqui com um paninho, né, pra poder limpar essa mesa aqui sempre, 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 sempre está empoeirada. Cheia de poeira, cheia de terra, né? E agora também o cimento, quando coisa voa tudo pra cá. É isso, volta e meia, sempre cai terra aqui nessa mesa, então tem que estar limpando, né? Deixando tudo bonitinho. Pensando em comprar uma cera pra poder encerar essa mesa e ela ficar bem brilhante, bem bonita, né, gente? Já tá precisando de novo de uma mão de verniz nela, porque perde o verniz, né, gente, assim, que vai pegando sol e tudo mais. E às vezes, assim, quando ela tava naquela ponta, o vento jogava água, molhava, né? E vai desbotando. Aí agora eu cheguei ela bem pra cá, assim, né? Pra poder não ficar molhando e não pegando tanto sol. E ficou muito bom nesse canto aí, porque o banco ficou bem encostado na parede. Aí serve de apoio, né? Pras costas e tudo mais. E aí ficou ótima essa mesa nesse lugar aqui. Não pega sol e nem a chuva, né? O vento não joga água em cima dela direto, como tava acontecendo. Aí ficou muito bom. Aí só de passar o pano assim, você já vê assim, se ficasse esse brilho, né? Pois é, precisa passar uma cera, precisa passar alguma coisa, né? Pra poder ficar brilhosa a madeira. Vamos ver. Aí eu fui passando o paninho assim, pra poder tirar toda a poeira. E fica limpinha, né? E super legal, muito bonita nessa mesa aqui, nessa área. Gente, tem muita coisa mesmo ainda, sabe? Pra poder tá fazendo por aqui. E eu vou fazendo aos pouquinhos, né, meu povo? Igual esse cano aqui mesmo, olha só como é que ele tava. A mostra, né, minha gente? E eu resolvi dar um jeito nele hoje. Já tava escurecendo, como vocês estão vendo, tá vendo? Quando eu resolvi mexer nesse cano. Aí eu colei o cano, fiz tipo uma gambiarra pra poder tá enterrando ele aqui no chão, mulher. E aí fui cavar aqui, já tava escuro. Depois de fazer tudo os negócios lá, as gambiarras que eu fiz com o joelho e tudo mais. Pra o cano vir assim, descer aqui e seguir enterrado no chão. Mas, menina, eu vou dizer pra vocês. Todo lugar que eu cavo tem pedra. Tem umas pedronas gigantescas. Mulher de Deus, vou falar pra vocês, o negócio aqui não é fácil, não. Muita pedra mesmo. Você cava um trenzinho, quando você vê, já tá as pedraiadas. Então, é muito difícil. Aí, eu cavei do jeito que deu aqui, sabe, menina? Cavei aqui do jeito que deu pra poder enterrar o cano. Fui testando aqui como é que ia ficar, ó, tá vendo? Tava escuro, não dá pra vocês verem direito. Mas, eu fiz ali uma gambiarra com T ali. Coloquei um outro cano pequenininho. E vai seguir com um cano de 50, jogando pra lá, tá vendo? Aí eu vou coisando aqui pra poder enterrar do jeito que deu. Acho que os vizinhos estavam achando até esquisito, né? Nossa, a mulher cavando trem, será que tá enterrando alguém, gente? Tipo, de noite, gente, eu cavando os negócios aqui, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quero fazer as coisas logo rapidamente, né? Então aqui já tava noite e eu mexendo com esse trem. Aí cavei o jeito que deu, né? No dia seguinte, menina de Deus, tava assim, tá vendo? Ó, cheguei mais terra aí e enterrou, gente, uma parte do cano, tá? Olha como ficou aqui a gambiarra que eu fiz, ó. O joelho, eu tive que enginhar esse joelho no fogo. Coloquei um outro pedaço de cano ali, o outro joelho no chão, puxando o cano de 50 pra lá. E deu uma disfarçada, viu, menina? E eu passei cola de cano também ali, né? No cano ali, desse jeito. E ficou muito bom. Gente, eu sou muito encanadeira, né? Meu Deus do céu. Olha só o andamento do muro, como é que já tava aqui. E foi ficando assim, mulher, tá vendo, ó? Aí... E é isso, devagarzinho vai ajeitando, vai fazendo, né, minha gente? Quando vê, já tá o muro pronto, vocês vão ver, vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo, né, minha gente? Vai dar tudo certo nessa vida nossa aqui. Olha aí como é que tá coisando aqui, ó, tá vendo? Tudo muito bom, tudo muito bem, né? Vamos lá, queridos e queridas. Tudo que a gente for fazendo aqui eu mostrando pra vocês, tá bom, minha gente? Aqui o muro,
Vamos fazer o galinheiro, vamos cercar de tela, vamos criar galinhas, vamos fazer isso, fazer aquilo. Vamos fazer um monte de trenheira, vocês vão ver. Olha como tá ficando aqui, tudo mais, né? Tudo muito bom, tudo muito bem. Também sou pedreira, sabe, gente? Eu sou uma pedreira, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu sou pedreira. E, tipo assim, eu faço uns muros desconstruídos, tá? Não é muro retinho, não. É um muro desconstruído, mas eu não quis fazer, não, sabe assim? Não quis fazer porque realmente não... Sei lá, não quis, não. Mas eu faço os muros desconstruídos, é a nova moda, tá? Só que aqui no meu muro eu não quero. Se vocês quiserem, eu faço pra vocês. Muros desconstruídos na casa de vocês, vocês vão ver que maravilha. Aqui no meu eu não quero não, porque a autora, né? Eu sou a autora, então não quero. Então tem que ser nas casas dos outros, os muros que eu faço. É isso. Bom, gente, então aqui já é outro dia. Deixei pra finalizar o vídeo hoje, mas a organização que eu fiz no quartinho ontem, aquela bagunça, aquela trenheira que tava lá dentro, minha gente, eliminei tudo. Tirei tudo de dentro, arrumei, organizei, ficou tudo bonitinho, tudo organizado, né, minha gente? E aí, tinha muita coisa lá dentro, assim, que não dava pra utilizar, né, que era lixo mesmo, lixo realmente, né? Quando eu mudei pra cá, né, gente, muitas coisas ficaram em caixas, caixas, plástico, um monte de coisa sem utilidade. E aí, eu acabei colocando tudo dentro do quartinho, né? Porque eu sempre penso assim, que às vezes a coisa pode ser útil, né, e tal. E como vocês sabem, o Anderson também, ele é uma pessoa muito difícil de desapegar das coisas, né? Ele não desapega. Mas eu quis deixar dentro do quartinho somente coisas úteis mesmo, tipo ferramenta, essas coisas assim, né? Úteis, né? Prego, chave, esses negócios, né, gente? Ferro, esses trem que dá pra usar. Como vocês sabem, a nossa casa aqui ainda tá em obras, né? A gente tá mexendo ainda aqui, então tem coisas que a gente precisa, né, e vai utilizar. Então eu deixei somente coisas úteis mesmo. Caixa de papelão que tava assim completamente bagaçada, plástico que já não servia mais pra nada. Várias outras coisas que acabaram mofando também dentro do quartinho lá, que não tem mais serventia. Eu fui tirando, né, gente, pra poder descartar. Então eu eliminei muito lixo, muito lixo. Gente, chega a dar um alívio quando a gente elimina essas coisas assim, que não são úteis mais, né? Que fica só ocupando espaço e deixando, gente, o quartinho super lotado, super lotado. Eu até pra procurar alguma coisa. É difícil, né, pra poder encontrar, então por isso que eu fiz essa limpeza, esse destralhe. Gente, é tão bom fazer destralhe. Esse negócio acaba se tornando um vício, sabe? A gente ficar eliminando coisas que não servem mais. Dá um alívio, uma sensação de alívio tão boa. E sempre tem, gente, sempre tem. Tudo quanto é coisinha que vai coisando assim, né, que vai pegando, vai colocando lá dentro do quartinho. Ah, não vou usar agora, vou colocar ali, talvez sirva mais pra frente. E aí acaba que não usa, né, e vai se tornando inútil ali, né. Então, eu tirei tudo, né, eliminei, graças a Deus. E hoje nós já estamos no segundo dia de obra. O material já chegou, né, quase todo o material já chegou. Já chegou areia, brita, cimento, ferro, tudo que eu mostrei pra vocês, né, aí chegou agora, né, pra poder dar continuidade na nossa obra. Estamos fazendo um muro, né, como eu mostrei pra vocês, e nossa intenção, como eu disse agora, é fazer um L, que é assim, o L por enquanto, depois vamos partir pro galinheiro, e depois vamos fazer as outras coisas, e depois mais pra frente a gente vai ver se a gente continua fazendo um muro aqui em volta de tudo, né, pra gente ter mais privacidade, né, gente, aqui no nosso terreno. Mas a gente vai fazendo as coisas aos poucos, né, como eu sempre falo pra vocês. E agora mesmo, por exemplo, já chegou esses materiais, areia, cimento, brita, ferro, essas coisas, mas os tijolos não vieram. Não veio tijolo ainda. Por quê? Porque, gente, eu não sei quanto é que tá os tijolos na cidade de vocês. Quanto é que tá o milheiro de tijolos na cidade de vocês? Porque aqui é R$1.000, né? Só que já vai aumentar para 1.100 o milheiro de tijolos. E aí eu tive que encomendar, né, o tijolo, porque não tem nessa cerâmica, porque na outra tem, só que é R$300 a mais, sabe, assim, nessa outra tá 1.000 e na outra é 1.300 e pouquinho, né, então, 1.500, a outra é 1.300 e pouquinho, então, gente, acaba que fica muito mais, assim, alto o preço, então a gente tem que procurar, né, pesquisar lugares que estão mais em conta. Aqui, nessa cerâmica, tá R$1.000 o milheiro de tijolo, ou seja, cada tijolo sai R$1. Então, mês que vem, que é o dia, agora, né, dia 1º de maio, já vai aumentar para 1.100 nessa cerâmica. Então, eu encomendei antes, só que não tem disponível, então vou ter que aguardar chegar os tijolos, minha gente. Então, o que faltou foi os tijolos ainda aqui, né, para poder dar continuidade. Mas, meu irmão tem alguns tijolos ali, né, que ele falou que eu posso usar eles, e aí, quando chegar os meus, eu vou e reponho os dele, né, eu coloco no lugar os tijolos dele que eu for usando, né, aqui, a quantidade que eu usar, eu vou e coloco de volta no lugar até chegar
os outros, né, gente, desse local que eu comprei, porque não tem, gente, é muita gente comprando tijolo, muita gente comprando, né, e as pessoas pesquisam também, né, o lugar mais em conta, e aí acaba comprando sempre nesse lugar e falta, né, tá em falta. Então tem que aguardar. Então, graças a Deus, né, gente, iniciamos agora a obra, né, do muro. E vamos fazendo devagar as outras coisinhas como eu falei pra vocês. Então, minha gente, deixa bastante like nesse vídeo, tá bom? Assiste o vídeo até o final pra poder ajudar também, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui comigo, com minha família, apoiando a gente, né? E fico muito grata, que Deus abençoe muito vocês, tá bom, minha gente? Conforme for avançando a obra aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Os detalhes, como é que tá ficando, tal, tá bom? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.